Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, vamos fazer menção no texto que se encontra Deus, que maravilha. 1 João, aleluia, capítulo de número 4. Estamos alegres, porque estamos na casa de oração, onde o Senhor, com certeza, Glória a Deus. está juntamente conosco. Porque Jesus disse: minha casa de oração. Aleluia. 1 João, antes ali do Apocalipse. Aleluia. Capítulo de número 4, eu quero aproveitar para parabenizar, toda a igreja pelo aniversário ocorrido no domingo do 3º ano desse milagre que se chama Ministério Ebenezer. Amém, irmãos? Amém. Quantos encontraram o texto sagrado e podem dizer amém novamente? Amém. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. No mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Amém. Podeis nos acertar, obrigado. Nossa saudação também aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através dessa live. Queremos meditar aqui rapidamente, as nossas horas voam, sobre um tema muito importante dos nossos dias, sobre falsos profetas. O Senhor, esta noite, vai nos alertar, vai nos ensinar como nós sabemos, porque se tem o falso, logicamente tem o verdadeiro. Amém? Amém. Mas havia já uma preocupação, então, na vida do apóstolo João sobre esse tema. Se naquela época já existia falso, imagina hoje, nos dias em que estamos vivendo. Mas, através da palavra de Deus, nós podemos ser direcionados, então, pelo Espírito de Deus, aleluia, que nos ajuda, para que nós possamos saber como se conduzir. Então, queridos, para nós não perder tempo, sempre houve no meio do povo de Deus impostores, que falavam falsamente em nome do Senhor. Isto é, aquilo que o Eterno não falara, ou seja, Deus nunca disse, mas eles estavam dizendo, conduzindo o povo incauto ao erro. Este assunto é tão atual como nos tempos de Jeremias, de Jesus e dos apóstolos. Que o Senhor, por sua misericórdia, levante homens e mulheres aptos a defender a igreja contra os falsos profetas desses últimos dias. Precisamos. E a igreja aqui não é a denominação, viu? Não é a placa. É a igreja corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui alguns conceitos e como nós identificar essas pessoas que estão em nosso meio. Quando eu digo em nosso meio, não me refiro aqui. Me refiro ao povo de Deus, a igreja, essa que Jesus vai levar um dia, e assim nós cremos. Quantos ainda acreditam que Jesus vai voltar? Amém. Isso é importante, não podemos abrir mão dessa tão importante promessa. Aleluia. Então vamos ver o que a profecia é assim, irmãos, a declaração da mente do conselho de Deus, segundo o dicionário Vini, Então, o profeta, ele fala daquilo que Deus tem na mente dele próprio. Ele passa no profeta, o profeta passa para o povo de Deus, ou em especial, muitas vezes, para alguma pessoa. A profecia na Bíblia, então, o termo profeta designa aquele que é chamado por Deus para transmitir a mensagem divina ao povo. E eu sempre faço menção e gosto de lembrar do texto da ceia, eu acho lindo. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. De quem você está recebendo? Aquilo que você ensina, qual é
De onde está vindo esse ensinamento que você está passando para os outros? Que isso nós temos que saber de qual fonte nós estamos bebendo. Paulo, ele diz: eu recebi do Senhor Jesus, aquilo que vos ensinei. Então é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Eu me alegro que hoje nós estamos em bom número aqui. Entendeu que o nosso tempo é curto, é corrido, mas o Senhor vai nos dar graça. Vamos em frente. Em outras palavras, os autênticos profetas são porta-vozes de Deus. O próprio Senhor os chama meus profetas. Sua responsabilidade é de grande peso, uma vez que eles são, na verdade, homens e mulheres de Deus, conforme está dito lá 11 vezes em 1 Reis, capítulo 4. Estes servos de Deus transmitem a sua bondade e os seus desígnios, além de desvendar o futuro segundo a inspiração do Espírito Santo. Todavia, a própria palavra de Deus nos orienta que devemos nos acautelar dos falsos profetas. Mateus 7,15. Eu acho engraçado que quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quais os sinais da tua vida? A primeira coisa que Jesus diz é: cautelai-vos dos falsos. Primeira preocupação de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que assim como tinha os verdadeiros, tinha também os falsos. E o falso ensino, queridos, ele é uma praga. Porque se você aprender errado, você vai ensinar errado. A gente passa para os outros aquilo que a gente tem. Não tem como a gente passar para os demais aquilo que a gente não tem. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado com aquilo que aprendemos, para que possamos passar adiante. Mas graças a Deus que aqui nessa casa de oração a gente tem o costume de prezar pela palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, o segundo conceito, nós vimos aqui sobre o profeta, agora vamos ver sobre a profecia. Profecia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é primeiramente declarativa e depois preditiva. A profecia preditiva revela-nos o plano divino em relação a Israel, à igreja, aos gentios e à plena chegada do reino de Deus. A maior parte das profecias, porém, é declarativa, pois é constituída de exortação, admoestação, encorajamento, promessa, advertência, julgamento e consolo. Aleluia. Veja quantas coisas. Glória Né? a Deus. Aleluia. Em o Novo Testamento, a profecia é um meio divino de orientar, exortar e edificar a igreja. Aleluia. Isso é muito importante nós sabermos. Aspectos da atividade profética. A profecia pode ser vista na Bíblia como um ministério permanente recebido de Deus. Um dom ministerial na igreja e um dom espiritual na congregação. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, concedida para transmitir a mensagem divina. Amém? A profecia como dom ministerial e o Novo Testamento. A profecia como ministério profético não é uma pregação comum, é uma mensagem vinda diretamente do Espírito Santo. A pregação habitual, no entanto, é preparada antecipadamente. Como precisamos deste dom hoje na igreja? O profeta é um arauto da santidade de Deus. Sua missão é expor como são os padrões da santidade divina para o povo. O seu espírito ferve, o espírito do profeta, ferve em santo zelo para anunciar a santidade de Deus e de tudo que é dele. O profeta de Deus faz os santos regozijarem-se no Senhor, mas também faz o ímpio estremecer e considerar o seu mau caminho. Veja bem, a profecia tem esses dois viés. Aquele que é de Deus se regozija, mas aquele que é ímpio, ele fica perturbado porque ele é confrontado com a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, hoje existe profetas e profetas, profecias e profecias. A Bíblia, quando fala de profecia, ela está sustentada por um tripé, que é exortação, consolação e edificação. Tudo que fugir disso não é de Deus. E muitas vezes alguém vai profetizar para a igreja, é bom que a gente analise, à luz da Bíblia, se aquilo vem de Deus ou não. E quando é pessoalmente que alguém vai te entregar uma profecia, muitas vezes a gente se emociona, e é natural, é do ser humano, mas mesmo em meio a essa emoção que vem, porque Deus está falando conosco, nós precisamos prestar atenção na mensagem que estão passando para nós em nome de Deus, para nós sabermos se realmente está balizado pela palavra do Senhor.
que nós estamos tratando aqui daquilo que também é falso. Para nós sabermos se uma coisa é falsa, nós precisamos conhecer a verdadeira. Não é verdade? A gente costuma até dizer, isso aí é do Paraguai, né? Fazendo aqui uma alusão aquilo que não é verdadeiro. Então, e hoje está na moda aí as tal de fake news, né? Existem profecias fake news. Deus nunca falou, Deus nunca disse, e sai por aí inventando. Mas como é que você vai saber se aquele profeta, aquela pessoa está sendo usada por Deus, se ele está falando da parte de Deus ou não? Porque Deus jamais vai mandar falar aquilo que foge da sua palavra. Se tiver inserido nesse texto de exortação, de edificação, de consolação, é de Deus. Glória a Deus. Você pode assinar embaixo, pode receber para você com alegria, porque é de Deus. Mas se fugir disso, fique esperto, porque tem tudo para ser uma falsa profecia. Amém, irmãos? Amém. Vocês não estão entendendo? Glória a Deus. Às vezes eu falo muito rápido, né? Mas então vamos em frente. O dom de profecia, que está lá em 1 Coríntios 12, 10, 14, 3 e 31. A profecia é o principal dom espiritual porque edifica a congregação, ou seja, todo o povo. Além disso, a profecia é um sinal para a igreja, enquanto as línguas são um sinal para os infiéis. Amém? Amém. A natureza da profecia. Devemos discernir a profecia da Escritura, ou seja, da palavra de Deus, a qual é inerrante, não há erro. Da profecia da igreja. Essa deve ser julgada e só então acatada, é aquilo que nós falamos. Você precisa escutar, mesmo que você esteja emocionado do que Deus está falando com você, mas você precisa se inteirar da mensagem por completo que é passada para ti e levar à luz da palavra de Deus, e só depois, se tiver base bíblica, você dizer amém e aceitar para a tua vida. Porque infelizmente hoje estão dizendo que Deus falou e Deus não falou nada. Que Deus vai fazer sem Deus ter dito que ia fazer alguma coisa. Então nós precisamos ficar atentos. E quanto mais se aproximar o final desta era, como diz a palavra do Senhor, mais vai aparecer os falsos. Por isso a preocupação de Jesus, não só de Jesus, dos apóstolos também, todos eles tratam de alguma forma desse assunto, alertando o povo, alertando a igreja do Senhor sobre as falsas. E aqui nesse texto ele fala também sobre Jeremias. E quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos que Jeremias teve que enfrentar um falso profeta. Deus usava Jeremias, que era o verdadeiro profeta do Senhor, para falar que se o povo não se humilhasse, se o povo não buscasse a sua face, e por continuarem com seu coração longe do Senhor, então eles iam ser subjugados, iam ser levados escravos, como de fato foram. Mas havia um falso profeta que dizia que não era bem assim, que Deus ia honrar o seu povo. Hoje a gente ouve muito isso, né? Deus vai te honrar. Claro, Deus honra. Deus vai te dar dupla honra. E Deus vai fazer, vai acontecer. Mas nesse caso de Jeremias, eles queriam andar com a vida errada, e Deus usava Jeremias para que se consertasse, e eles não queriam. Aí vinha esse falso profeta, que é o que mais tem hoje. Uma das formas de você reconhecer um falso profeta é porque ele só vai dizer aquilo que te agrada. Dificilmente ele vai te confrontar. Dificilmente ele vai dizer, você tem que te corrigir. Sua vida está errada. Você está indo por um caminho tortuoso que a Bíblia condena. Porque ele não está interessado com a tua alma, porque ele também está perdido. Ele está sendo enganado e está enganando os demais. Mas o verdadeiro profeta, aquele que está recebendo da mente de Deus, como disse a palavra, e para passar para a igreja, ele tem compromisso com o Deus da promessa e com a promessa de Deus e com o povo de Deus. Por isso, muitas vezes, nós somos confrontados. E graças a Deus por isso. Porque quando Deus nos confronta, é porque Ele nos ama. Ele não quer que nós se desvie, que nós saímos fora do foco. Então nós devemos ficar na palavra do Senhor. E muitas vezes não é fácil nós ouvirmos algumas verdades. E olha, queridos, o Espírito de Deus não é espírito de revelação, de adivinhação, melhor dizendo. Ele não vem aqui para adivinhar o pecado teu escondido. Não, não é isso. Ele não é fofoqueiro. Ele não te constrange também. Ele te convence. Ele te mostra pela palavra. A palavra é como um espelho para nós. Quando você chega diante do espelho, você olha o cabelo, você acha que não está muito bem, você dá uma ajeitada. A Bíblia é assim. Você chega diante dela, quando você olha para a palavra de Deus, ela vai te mostrar. Se você estiver aberto, com o teu coração aberto ao Espírito de Deus, ele vai dizer assim, ó, isso aqui está errado. Aquilo ali não está bem. Corrija.
Glória a Deus. Não é assim? Aleluia. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que às vezes as pessoas jogam ao vento algumas coisas como se fosse Deus. Desprofetado, como a gente gosta de dizer. E muitas vezes as pessoas dão crédito a isso. Geralmente é uma profecia boa, como se diz, é de prosperidade, é de tantas coisas, é aquilo que nós gostamos de ouvir, né? Mas se for alguma coisa da parte de Deus, amém. Porque o nosso Deus, Ele tem interesse em nos abençoar. Mas o interesse maior de Deus para mim e a tua vida é que nós entremos no céu. É que nós vamos orar com Ele, naquele lugar que Jesus disse: eis que vou preparar-vos um lugar. Aleluia! E isso vai se cumprir na minha e na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, a manifestação do dom de profecia durante o culto deve ter limite. Tá? Em 2 ou 3 profetas. Isto é, a maior parte do tempo do culto tem de ser destinada à exposição da palavra de Deus, porque sendo esta soberana, jamais será substituída pelo dom de profecia. Sabe que eu tenho uma preocupação, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, porque eu vejo muitos correndo atrás de dons, ou seja, da pessoa que tem determinado dom. Isso é antibíblico, cuidado com isso. Você não precisa correr para lá e para cá, porque quando Deus quer falar contigo, Ele vai lá onde tu está. Ele manda alguém lá, Ele dá um jeito de trazer perto dele e Ele fala contigo. Ah, mas o fulano vai estar lá, ele tem dom disso, tem dom daquilo. Cuidado. Cuidado, porque o dom, ele é um presente que Deus nos dá. Mas não é o dom que nos garante a nossa salvação, não é o dom que demonstra perante Deus e perante a sociedade que eu sou mais santo do que o fulano. Não. Por isso Jesus disse que nós somos conhecidos pelo fruto. A árvore é conhecida pelo fruto, espiritualmente falando, e não pelos dons. Tome cuidado. As pessoas hoje, supostamente, fazem descer fogo do céu, curam isso, curam aquilo, amém. Mas cuidados, irmãos, tem uma advertência na Bíblia que diz que o Satanás também faz milagre. Milagres falsos, mas ele faz. E até você descobrir que foi falso, você já foi enganado. Está entendendo? É isso que a Bíblia diz. Então qual é o milagre verdadeiro? É aquele que tem base bíblica. Aquilo que Deus não prometeu, Ele não tem compromisso de fazer. Ah, mas Deus me disse que, e me mostra que tu vai ser assim, assado. A tua vida vai fazer isso. Será que Deus disse? Existe no nosso meio, no meio cristão, muitos crentes frustrados, cabisbaixo, porque receberam uma certa profecia de um fulano e fulana, dizendo que Deus ia fazer coisas que Deus nunca falou. Só que agora o Satanás usa desse engano e faz a pessoa se voltar contra Deus, não contra aquele que falou. Se eu prometer alguma coisa para vocês aqui, você tem que cobrar de mim, não dele. Porque a Bíblia diz já na antiga aliança que o profeta que falasse e aquilo não se cumpria, ele tinha que ser morto. E esse profeta que eu me referi antes do tempo de Jeremias, ele foi morto por isso. Ele não quis se arrepender, continuou mentindo. E Deus mandou Jeremias dizer: ó, tu vai morrer, porque tu está enganando o meu povo. 2 meses depois, esse profeta morreu no tempo de Jeremias. Porque ele não quis se arrepender do seu engano. Vejam como isso é sério. Aí você diz assim: mas está cheio de falsos profetas e ninguém morre. Fisicamente, talvez não esteja morto, mas espiritualmente ele está. Ele já morreu. Então nós temos que ter cuidado. Vamos ter cuidado. Amém? Não vamos dizer amém. Ah, porque o fulano falou que Deus... Amém. Não, cuidado. Cuidado onde você está dizendo amém. Porque às vezes a gente está dizendo amém numa palavra falsa. Uma palavra que não tem base bíblica. Aí vem a frustração: mas Deus, tu me prometeu. Tu disse que ia me dar, Senhor. Quer questionar ainda com Deus. Ele fica pensando: mas quando que eu te falei, filho? Nem me passou pela minha cabeça de falar isso. Não, mas o homem de Deus, a mulher de Deus falou. Cuidado. Cuidado. Tem cuidado. A falsa profecia. Atualmente observamos diversas pessoas correndo de igreja em igreja em busca de profecias, de revelações. Tais crentes, na verdade, querem resposta para seus problemas pessoais. 2 Timóteo 4,3. Como já vimos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que fala lá que a profecia, o propósito da profecia é exortação, consolação, né? Agora até me fugiu outra palavra. Edificação, isso, pastor Carlos. Esse tripé, guarde bem isso com você. Edificação, consolação e exortação. Isso aí. Graças a Deus. Então, qualquer profecia que fuja esse propósito não procede mais
de Deus e jamais se cumprirá. Vejam só. Eu volto a dizer, o Satanás, ele tem um certo poder, por isso que ele consegue enganar tanta gente e fazer milagres de mentira. Ele é o pai da mentira, ou seja, ele que inventou a mentira. E ele está enganando muita gente. A Bíblia diz que ele se faz parecer anjo de luz. E às vezes a gente escuta, nada contra, irmãos. Eu acredito na Bíblia. Acredito que Deus tem seus anjos, que pode aparecer um anjo para você. Não estou duvidando disso, mas cuidado. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu me arrepiei tudo. Apareceu um anjo no meu quarto. Ah, clareou, tá. E isso não quer dizer que seja da parte de Deus. Não quer dizer, porque ele é capaz de enganar, a Bíblia está dizendo claramente. Ele se faz parecer de anjo de luz. E nós não vivemos por emoção, viu, queridos? Que tem que se arrepiar para sentir a presença de Deus, coisa assim, não, nada disso. O Espírito de Deus não precisa criar em você uma sensação de arrepio, de não sei mais o que, não. Mas o Espírito de Deus, ele não é de confusão. Se você está sentindo Deus na tua vida, você tem certeza que é Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele não deixa dúvida. Não tem espaço para dúvida. Você sabe quando é Deus que está falando com você. Você pode até rejeitar se você quiser, mas você sabe que é Ele, porque você já conhece. Agora, se você não conhece ainda Deus, aí fica difícil. Lembra de Samuel lá? Que Deus chamava ele não tinha intimidade ainda com Deus, ele corria lá para Eli. Muitos são assim hoje. Deus está chamando, mas ele corre lá para o fulano, lá para o ciclano, lá para o Beltrano. Mas é até ele entender que é Deus, até ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, né? Amém? Amém. Vamos ver então, julgando as profecias pela palavra. Quem sabe você nunca ouviu isso, mas como é que eu vou julgar a profecia? Mas saiba que isso é bíblico, você deve julgar. Por quê? Para não ser enganado. Porque se você não julgar fala de bom senso, você ponderar as coisas, você parar para pensar, mas será que é verdade? Tem base isso? Tem o apoio da Bíblia? É isso que nós vamos ver. A profecia na igreja necessita ser julgada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Mas quais os parâmetros para o seu julgamento? A resposta é a própria palavra de Deus, que é nosso modelo áureo e referência plena de fé, o guia da nossa vida, do nosso culto ao Senhor e do nosso desempenho no seu trabalho. Qualquer profecia na igreja que entre em conflito com os ensinamentos e doutrinas bíblicas não pode vir de Deus. Lembre-se disso. Ele nunca vai contrariar a sua palavra. Os falsos mestres e profetas, como nos tempos do Antigo Testamento, enganavam o povo, porque são emissários do diabo. Emissários quer dizer enviados. Vejam bem, queridos, palavra forte. Todavia, a Bíblia declara, nenhuma mentira vem da verdade. Não existe meia mentira nem meia verdade, irmãos. Ou é mentira ou é verdade. Amém? Amém. O crente fiel que sempre ora e lê a palavra de Deus, compara aquilo que ouve com o que está escrito na Escritura, ou seja, na palavra de Deus, a fim de comprovar a veracidade das profecias enunciadas na igreja. Eu volto a dizer, mas o irmão é uma bênção, prega que é uma beleza, então eu não preciso nem me preocupar, nem vou abrir a Bíblia, tudo que ele falar eu digo amém. Eita, glória é de Deus, né? Agora está na moda, é forte, uau, impressionante, eu não sei tanta coisa. Cuidado, você pode falar o que você quiser, desde que não seja um palavrão, mas confia na Bíblia. Paulo pregava num certo lugar, em Bereia, e os bereanos estavam com a Bíblia assim, o apóstolo pregava e eles davam uma olhada. Não, verdade, está aqui, amém! Está entendendo? Confira. Não é porque é o pastor fulano, é o apóstolo, é o bispo, seja lá quem for, que está falando, supostamente em nome de Deus, que você tem que estar carimbando. Amém? Aí vamos dizer assim, é de Deus. Fala, Jeová. Fala, Deus. E às vezes nem é Deus que está falando. E aí como é que fica? Então nós temos que ter cuidado. Se tiver base bíblica, amém. Se não tiver base bíblica, não diga amém. Porque você está concordando com a heresia muitas vezes, com a mentira. E Deus não tem parte com essas coisas. Deus tem parte com a verdade. Ele é a própria verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira. Aquele que não está na verdade, ele está na mentira.
Então nós precisamos ter cuidado. Vamos ver agora então, julgando o falso profeta pelos frutos. Sabia disso? Julgando o falso profeta pelos frutos. Jesus Cristo nos adverte a respeito de falsos profetas que se infiltram no meio do povo de Deus. Onde é que eles estão? No meio do povo de Deus. Aí você se preocupa com aquele que está lá fora e o falso está aqui dentro. Está entendendo? Todo cuidado é pouco. Quando eu falo aqui dentro, não estou me referindo aqui. Denominação A, B ou C, estou falando do povo de Deus. O povo que ele vai vir buscar. Eu estava comentando antes do culto, tem um texto na Bíblia, mas Senhor, em teu nome, eu profetizava, eu expulsava demônio, eu orava e os outros eram sãos. Não os conheço. Onde é que estavam esses? Em nosso meio. Que Deus ajude que não seja nem eu nem você. Porque a Bíblia mostra que Ele não vai dar nem conversa. Não os conheço, apartai-vos de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude a sempre estar com o nosso coração aberto à sua palavra, ao seu Espírito, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. Jesus disse, eu vou subir ao Pai, mas vai descer o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, se você tem o Espírito de Deus, Ele vai te guiar. Agora você precisa aceitar ser guiado por Ele. Ele diz, vai pela direita, tu quer ir pela esquerda? Então, nós temos que ser submissos ao Espírito Santo de Deus e à sua palavra. Amém? Apesar da aparência de piedade, não passam de agentes de Satanás. Sua missão é corromper a fé dos salvos e destruir a unidade da igreja. Muitos deles operam sinais e prodígios. Vejam bem, muitos desses operam sinais e prodígios. Mas tudo isso fazem sob a eficácia de quem? De Satanás. E agora? Mas eu vou lá, porque se eu chegar lá, se eu estiver doente, ele vai curar. Aí a pessoa começa a seguir a criatura e não mais o Criador. Uma vez disseram para mim, meu pai estava hospitalizado, disseram para mim assim, se tu levasse o teu pai na minha igreja, ele ia ser curado. Digo, amém? Pode ser, por que não? Mas eu pensei, digo, mas se Deus quiser curar ele, também cura aqui. É verdade. Não tem nenhuma dificuldade para Deus. É claro que às vezes Deus cria situações de nos levar para lá ou para cá para fazer alguma coisa em nossas vidas. Mas não existe esse negócio, irmãos. Jesus disse para a mulher no poço, vocês dizem que tem que adorar lá no monte. Os outros dizem que é no templo. Aí Jesus disse, não, isso aí já é passado. Deus opera, tu andando no meio da rua, tu dormindo, tu tomando banho, tu trabalhando, tu aqui cultuando a Deus. Ele resolveu fazer, ele faz, e amém. Por isso ele é soberano, por isso ele nos ama incondicionalmente. Nós não precisamos mais ficar agarrado a fórmulas, queridos. Se eu for orar em tal monte, porque se não sei o que, nós começamos a colocar formulazinhas que não existem mais. Nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, eu estou necessitado, estou precisando do teu socorro, me ajuda, e Ele vai ajudar. Amém? Vamos ter cuidado, queridos, não vamos nos deixar de ser enganados. Então, como identificá-los? Como saber se estão em nosso meio? A resposta é conhecendo a palavra de Deus e tendo discernimento pelo Espírito Santo. Além disso, os seus frutos são uma irrefutável evidência de sua mentira e falsidade. Os frutos aqui, irmãos, é aquela lista que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Depois você dá uma olhada lá para você ver. Você quer saber quem é falso? Dá uma olhada lá. É assim que a Bíblia nos ensina. Porque eu estou aqui com o microfone na mão. Hoje até sou sem gravata, de gravatinha e tal. Não estou sem, mas para você entender, isso não quer dizer que eu não seja falso. Eu posso ser um falso mestre, um falso ensinador, um falso pastor, um falso servo, um falso pregador. Como é que você vai saber? A Bíblia está dizendo, pelos frutos. O fruto fala de caráter. Se você olhar a lista lá depois, você vai ver que o verdadeiro servo de Deus, ele não consegue estar nesse texto aqui de Gálatas 5, 22 e 23. Se ele estiver inserido ali, ele é falso. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então a árvore má não pode dar frutos bons. Não pode.
Não pode ser água doce e salgada da mesma fonte, diz a Bíblia. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você é ovelha, ou você é bode. A Bíblia sempre deixa bem claro isso. Sempre faz bem essa distinção. E nós precisamos ter cuidado. E muitas vezes as pessoas são carismáticas. São pessoas que ganham facilmente o povo. Você pode cuidar. Tem sempre um monte de gente ao redor. As igrejas estão aí transbordando. Mas quando você vai analisar a fundo, está faltando palavra. Está faltando palavra. É um movimento, é um alvoroço, é milagre para tudo que é lado e tal. E eu sou a favor de milagre porque está na Bíblia. Mas cadê a palavra? A palavra tem que ser o centro de tudo. Se nós tirarmos a palavra, o céu não é para nós. Nós temos que ter cuidado com isso, amém? Amém. Para nós encerrar, então, ensinos falsos. E agora? Eu volto a dizer, para nós sabermos que o ensinamento está sendo falso, nós precisamos conhecer o ensinamento verdadeiro, correto? Por exemplo, hoje eu estou passando aqui um ensinamento para a igreja. Como é que vocês vão saber se é verdadeiro ou é falso? Ah, mas o pastor Gilmar está falando, só pode ser verdadeiro. Cuidado. Eu posso estar te enganando. Você tem que conferir na palavra. Se tiver na palavra, não. Amém. Se não. Rejeite. É assim, irmãos. Para nós chegar no céu só assim. Ah, mas o irmão é uma benção, pula, sapateia, taca fogo, não sei o quê. Amém. Amém, sem problema. Cada um reage de uma forma. Mas o que vai levar nós para o céu é o ensinamento da palavra. Amém. Não podemos perder de vista a palavra. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra santifica, a palavra regenera. A palavra de Deus é fiel. Aleluia. Uma característica dos falsos mestres é ensinar o que as pessoas querem ouvir, independentemente se estão errados ou não. Parece que está na moda isso, né? Jesus chama para você vir como você está, mas não para permanecer do mesmo jeito. O falso, ele não quer que tu mude. Está tudo tranquilo, amém, Deus te ama, aquela coisa toda. É sempre aquele oba-oba. Que Deus nos guarde, irmãos. Jesus nos chamou, eu não gosto nem de lembrar de onde eu estava quando Ele me chamou. Mas se Ele não tivesse mudado a minha vida, não adiantaria eu estar aqui. Evangelho genuíno é transformação de vida. Glória a Deus. É o poder de Deus, aleluia, para transformar. Deus age de forma diferente para conosco. Ele fala, não o que gostamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir. E corrige-nos sempre quando estamos errados, porque nos ama. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 13. Então, se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Então, você pode dar glória. Porque Ele nos ama. Ele nos corrige. Se Ele não se importasse conosco, não nos amava. Não é verdade? A gente só se importa com quem a gente ama. Então Ele nos ama, Ele se importa com nós. Ele nos corrige. Diz, não vai por aí. Você vai se dar mal. Já na antiga aliança Ele dizia, se tu ir por aqui tu vai ser abençoado. Um subiu no monte, um subiu no outro, e o povo ficava lá no meio dos dois montes. E um dizia, bendito serás, o abençoado serás, se tu obedecer os mandamentos do Senhor, andar assim. Outro dizia, maldito serás se tu não obedecer, não andar conforme a vontade do Senhor e tal. E sabe o que mais me encanta é que no final Deus diz assim, escolhe esse caminho. Ele não coloca ninguém lá. Escolhe esse caminho que é da bênção. Ele ainda dá conselho. Porque nos ama, Ele se importa com nós. Jesus, quando nos chama, Ele diz, quem quiser vir após mim. Esse negócio de pegar pelo pescoço, eu te amo tanto, vou te levar de arrasto. Não. Quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Mas eu gosto disso. Você vai ter que negar para seguir Jesus. Negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz. Cruz fala de vergonha, de renúncia, de morte, tanta coisa. E depois siga-me. Aí tem uns pregando aí que é tão fácil seguir a Cristo, ser cristão. Não é o que a Bíblia diz. Não é mesmo. Mas o Senhor nos capacita para tal. Então, a busca do ser humano pela prosperidade. Desde o princípio, o ser humano luta para adquirir e acumular riquezas. Geralmente, de modo ilícito.
Atualmente, essa busca tornou-se uma alucinação. A crise econômica mundial, o anseio por manter-se a salvo da miséria, o incentivo da mídia por um consumismo cada vez mais exacerbado e as incertezas do amanhã formam um ambiente ideal para o surgimento de falsas doutrinas e profecias. O povo não se satisfaz com o que o Senhor garante aos seus filhos, mas deseja riquezas que muitas vezes são vistas como bênçãos divinas. A Bíblia adverte-nos contra essa busca insensata pelos bens e contra os que encorajam mediante os seus ensinos. Então, cuidado. A Bíblia diz: se você tem o que comer, o que vestir, onde reclinar a tua cabeça, esteja com isso contente. O que mais falta hoje é contentamento. Infelizmente, nós temos que ter cuidado com isso. O menosprezo, então, da glória de Cristo. Aqui nós vamos falar sobre os primeiros versículos que a gente leu, os versículos 1 a 3 da leitura bíblica em classe. São, em primeiro plano, uma refutação ao gnosticismo, um falso credo que negava a divindade de Cristo nos primeiros séculos da igreja. Os ensinos dos gnósticos negam o sofrimento de Jesus e o valor de seu sacrifício na cruz para a expiação dos pecados e salvação dos pecadores. O sofrimento de Cristo na cruz e sua morte sequencial são dois elementos que comprovam a sua humanidade. Este mesmo Jesus ressuscitou em corpo glorioso e entrou onde estavam os discípulos reunidos a portas fechadas. Os dois discípulos que tocaram nele após sua ressurreição viram-no ser assunto aos céus, e os anjos que ali estavam afirmaram que o Senhor, que ascendeu aos céus, de lá voltará. Hoje, muitos falsos profetas tentam afastar a igreja do seu alvo descrito nas Escrituras mediante a pregação de um evangelho fácil, sem renúncia, sem compromisso, sem santidade, um evangelho que apregou apenas o apego pelos bens materiais. Assim, como um marketing empresarial, tal evangelho emprega a mídia audiovisual com o objetivo de manipular as emoções do ser humano. Será que você já viu disso? Parece que é tudo para esse mundo. Parece que você não precisa mais se preocupar com o céu agora. Então, para que Jesus foi preparar um lugar? Será que tem um povo ainda que quer ir para esse lugar? Glória a Deus. Tem pessoas que não querem mais que Jesus volte. Infelizmente. É tão bom aqui, Senhor. Já me deu isso, já me deu aquilo. Eu tenho escutado testemunho e não vou dizer que isso não possa acontecer, irmãos. Não me entendam mal. Porque a fé gera milagres, mas porém tem os milagres de mentira. Tem coisas, como foi ensinado aqui nessa noite, que não tem base bíblica. É tanta coisa hoje. A gente escuta testemunho de coisas que fogem do nosso raciocínio. E quando a gente vai ver a fundo, não tem base bíblica, e são sinais, como disse a Bíblia, segundo a eficácia de Satanás. Quando Deus me deu essa palavra, me trazendo essa noite, eu estava orando e meditando nas diversas campanhas que a gente faz e que a pessoa por si só faz também, e nada contra, sou a favor, desde que esteja base bíblica, claro. Mas está muito na moda hoje fazer campanha e buscar por isso, por aquilo, mas só pelas coisas daqui. E o Espírito de Deus me incomodava quando eu estudava e dizia assim: você já viu alguém fazer campanha? Não estou dizendo que ninguém fez isso, porque a gente não consegue acompanhar tudo e todos, né? Mas para a salvação de almas, para a salvação dos parentes, dos vizinhos, dos amigos, daqueles que estão se perdendo, como é difícil alguém dizer assim: eu vou fazer um X de número de oração na madrugada, ou de dias de jejum por essa causa do meu vizinho que está morrendo, porque ele está sorrindo ali, mas ele está morto espiritualmente. As pessoas têm mais prontidão, e eu me incluo, nós, que eu não sou melhor que ninguém, nós temos mais disposição e prontidão para fazer oração e jejum por aquilo que a gente gosta de ver, para o nosso benefício principalmente. Nós nos tornamos egoístas se nós não nos cuidarmos. O que vale mais para o mundo inteiro é uma alma. Não é uma casa com piscina, com carro zero na garagem. Não, isso aí tudo vai ficar aí para o anticristo administrar depois. Isso não quer dizer que você não precisa orar por isso, pedir. Deus vai te dar, se assim ele achar que tu não vai se corromper ou não vai se afastar dele. Porque às vezes o pai não dá para o filho o que o filho pede, porque ele sabe que que o filho vai se perder. Paulo diz, para encerrar,
capítulo 3 de Colossenses. Se você já ressuscitou, busca as coisas que são do alto. Glória a Deus. Onde Cristo está sentado. Jesus prometeu, ele é fiel. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele não disse algumas coisas serão acrescentadas, todas. Todas as coisas serão acrescentadas. O problema está, querido, quando nós invertemos assim. Nós queremos todas as coisas, depois, se der tempo, o reino. Amém? Amém. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, então, agradecendo a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Essa palavra, né? Essa palavra de Deus, né? Sobre revelações. É muito bom, a gente tem pensado, viemos pensado há alguns dias, né? E é bom porque a palavra diz que esse julgai as profecias, né? Julgai as profecias não quer dizer que tu tem que julgar a pessoa. Não se julga a pessoa que está profetizando. Se julgar se a profecia provém de Deus. Julgai os espíritos, né? A palavra diz, né? Provai o espírito, ver se provém de Deus, né? Então, porque Deus pode usar até um ímpio para entregar uma revelação para mim e para ti, né? Pode usar um ímpio, né? E muitas vezes você achar, mas eu não recebo profecia dessa pessoa e de repente ela está falando, Deus colocou no coração dela para falar para ti, né? E você vinha quebrar a cara, né? Porque quando a profecia de Deus, ela se cumpre. Amém? Então, que você quer ver se a profecia provém de Deus, ela se cumpre. E provar, muitas vezes, não é pecado. Você pode dizer, não estou pecando contra o Espírito Santo. Não é pecado. Ela diz que nós podemos pedir a confirmação para Deus. Peça a confirmação para Deus. Recebeu a profecia, achou que não é. Senhor, confirma essa profecia para mim. Não precisa nem questionar o profeta, né? Não. Recebo, né? Teu pensamento, baixa tua cabeça, depois, Senhor, me confirma essa profecia. Se realmente é de ti, né? E Deus confirma, irmão. Titi por titi. Amém? Amém. Porque Deus não se deixa enganar. O Espírito de Deus não se engana. Amém? Coloca a tua mão no coração. Agradecemos a todos os irmãos. Já vou dar um anúncio final. Domingo, o nosso culto às 19 horas. Né? Domingo, culto da família às 19 horas. Amém? É uma palavra, Deus tem uma palavra para abençoar para mim e para você, para a família. Amém? Que Deus abençoe. Né? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dê um abraço no teu irmão. Estamos pedindo no Jesus. Sábado nós temos o coral cooperação ali na igreja Peniel. Amém? Todos estão convidados para estar ali juntamente sábado, né? E domingo nós temos o nosso culto da família. Amém? Estaremos lá sábado e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E até domingo, se nosso Senhor Jesus quiser permitir. Em nome de Jesus.